Salve rapaziada, eu sou o Nomad e no vídeo de hoje iremos abordar aí o tema sobre halving do Bitcoin. O que é um halving? Basicamente, dito em poucas palavras, em poucas letras, com muita facilidade de ser entendido, halving é o corte pela metade de recompensa para os mineradores da rede do Bitcoin. Como que funciona a rede do Bitcoin? Irei explicar de forma simples. A rede do Bitcoin funciona de maneira descentralizada, tá? Ou seja, não tem um dono, não tem uma incorporação, não tem uma empresa, nenhum banco por trás, nenhum político. O Bitcoin funciona ao redor do mundo inteiro, tá? Com máquinas computacionais, gastando poder energético, gastando energia, tá? E tendo recompensas em Bitcoin ao validar blocos. Validação de bloco basicamente é conferir todas as transações que estão ocorrendo e verificar elas e concluir. Então, quando valida um bloco, validou as transações, então verificou que um Bitcoin que está saindo do Joãozinho e que está entrando para o Pedrinho está correto. E aí tira um Bitcoin da carteira do Joãozinho e coloca uma na do Pedrinho. E assim por diante. Ao fazer isso, o minerador gasta energia de sua máquina, que não é nada barato, principalmente no Brasil, tá? Que hoje não temos mineradores muito solo, tá? Solo é um. Hoje são big empresas, big techs, são empresas gigantescas, tá? Que fazem isso. E bom, ao validar um bloco, tem a sua recompensa recebida, tá? Que basicamente é em Bitcoin. Isso é a maneira de gerar mais Bitcoins na rede, é através da mineração de Bitcoin. É a recompensa por bloco validado, tá? Que hoje está estimado em cerca de 125 Bitcoins, tá? Então são 3 Bitcoinzinhos hoje, que daqui 2 anos serão 1 Bitcoin e meio, que daqui 6 anos será 0,7,5 Bitcoins. 0,75 Bitcoins, tá? Então, deu para entender? E bom, basicamente o halving veio para cortar a recompensa para os mineradores na metade, ou seja, para programar a escassez na rede do Bitcoin. Porque o halving ele acontece de 4 em 4 anos. Então aconteceu o halving. Eu vou até colocar aqui na tela do PC para vocês verem. Aqui temos o halving, os halvings, tá? Aqui basicamente é a tabela de preço do Bitcoin em USD, tá? Dólar. Aqui temos os picos de preços, tá? Se você reparar, você vê que tem uns picos. Esses picos nada mais são que halvings do Bitcoin, tá? Que é quando a oferta de Bitcoin corta pela metade, tá? Então, fica mais escasso o Bitcoin e a demanda aumenta, tá? Fazendo com que o ativo tende a explodir em um curto, médio período de tempo, tá? Então, se você reparar, aqui em 2017 temos um pico, tá? Logo ele cai. Aí vem. Aqui em 2020, tá? 2017, após 4 anos, tá? Em 2020, 2021, tem outro pico de preço, tá? Que é o halving do Bitcoin. Então, aqui é um halving. Aqui é outro halving, beleza? Aqui continua no halving, beleza? Então, tudo isso aqui de pico é halving. Aí corrige, tá? Que é o preço que estabiliza, cai. E aqui temos outro halving, que é o 2025. Que o halving verdadeiro é em 2021. 2017, 2021, 2025. Aqui é o halving. Depois o preço corrige de novo. Então, agora estamos na faixa etária de uma correção, tá? Ou mais especificadamente de um bear market, tá? Que é uma fase de acumulação, que, cara, a maioria dos bitcoins aí falam, tá? E se você, qualquer pessoa que entende o mínimo de bitcoin sabe que essa é a hora de acumular. Voltando, o halving veio para reduzir a quantidade de bitcoins em circulação, ou seja, para definir a escassez do ativo, tá? Porque, como eu já disse, de 4 em 4 anos, a recompensa é cortada pela metade. Ou seja, a única maneira de gerar mais bitcoins é cortada pela metade de 4 em 4 anos. E não importa o que aconteça, isso será programado para sempre na história do Bitcoin, tá? Porque isso é benéfico para quem utiliza a rede. Porque escassez para quem tem Bitcoin e para quem usufrui da moeda, para quem utiliza, é ótimo. Porque escassez define preço, tá? Escassez é um dos pontos mais fortes de um sistema de reserva financeira, tá? De algo de reserva patrimonial. É escassez, porque escassez dita preço. O que é de todo mundo não tem valor, tá? O que poucas pessoas têm, tem valor alto.
É simples, tá? Escassez dita preço, beleza? Por isso que a moeda fiduciária não vale nada, porque ela não é escassa. Não tem escassez. O político, o Banco Central, imprime a todo momento. Por não ter escassez, não tem preço, tá? E fica o poder de compra, tipo, nada, entendeu? Por isso que o dólar já tem uma escassez maior. Por isso que o ouro já tem uma escassez maior. E o Bitcoin veio para superar tudo isso, porque o Bitcoin é o topo, tá? Porque não importa o que aconteça, não existirão mais que 21 milhões de unidades do Bitcoin. Isso está programado no código do Bitcoin, no conjunto de regras BITCOIN, Bitcoin, beleza? Está programado isso, não importa o que aconteça, ficará assim, tá? E o halving vem como uma maneira aí de fazer com que a longo prazo existem cada vez menos bitcoins, tá? E que as pessoas se interessem mais pelo ativo, tá? Porque, cara, não é segredo, é tempo, beleza? Foi tempo para mim entender o Bitcoin, é tempo para você entender o Bitcoin, vai ser tempo para o Joãozinho entender o Bitcoin e vai ser tempo para o político X entender o Bitcoin. Cada um vai ter o seu devido tempo para entender o Bitcoin. Quando as pessoas devidamente entender que, cara, não está muito longe de acontecer. Hoje muitas pessoas já entendem o Bitcoin. Quando chegar, tipo, na maior parte da sociedade, se chegar também, tá? Acredito que não vai dar tempo de chegar, mas se chegar e essas pessoas começarem a entrar no Bitcoin, cara, o que vai acontecer vai ser astronômico, tá? Então vai ser a famosa hiper-bitcoinização, tá? Que vai ser quando o Bitcoin aí, um satoshi vai ser precificado em $1, com o mesmo poder de compra e etc, tá? E o halving, ele foi programado na criação, no código do Bitcoin, para que ele aconteça sempre a cada 4 anos, ou seja, a cada 4 anos temos o halving. Então, são 2 anos de queda, 2 anos de alta, 2 anos de queda, 2 anos de alta. São 2 anos caindo, corrigindo o preço, 2 anos subindo muito. Depois, 2 anos caindo, 2 anos subindo. Isso faz halving de 4 em 4 anos, que é basicamente a oferta de Bitcoin cortada pela metade. E todos os dias que passam, tem pessoas entrando e comprando mais bitcoins. E a cada dia que passa, vai existindo menos bitcoins, porque pessoas vão perdendo os seus ativos, fazendo transferências erradas, sendo hackeadas, ou perdendo suas carteiras, perdendo seus fundos. Não importa, N fatores. Tem muitas maneiras de você perder o seu bitcoin, tá? Basta você não fazer alguma cagada, tchau, bye bye. Perdeu, tá? E por ter cada vez mais pessoas entrando no Bitcoin e cada vez mais existindo menos Bitcoins, faz com que o preço exploda, tá? Então, se você entrar no Bitcoin e ver você entrar e, tipo assim, ver uma puta subida, tome muito cuidado. Talvez você esteja entrado num momento de halving, tá? Talvez no momento que o mercado esteja eufórico. Como vocês podem ver no gráfico, tem muitos picos. Depois corrige picos. Isso são halvings, tá? São efeitos halving. Então tem aquela emoção, depois aquela queda, depois a emoção de novo e assim vai por diante. No curto prazo, você vai ver tipo sempre assim, ó. No longo prazo, isso aqui, ó, tipo, vou até pôr pra você aqui na tela, ó. No curto prazo, tipo, ó as quedas. Bum, 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 bum. Ó, bum, 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 muita quedinha. Agora, olha o longo prazo. Ó. Bitcoin sobe, entendeu? Tipo, no longo prazo, tende sempre a se valorizar, porque o halving é uma das principais maneiras que fazem com que o Bitcoin fique cada vez mais caro ao longo do tempo. Porque a oferta é cortada pela metade, tá? Cada vez mais, com o halving, irá existir menos bitcoins, tá? E assim por diante. Hoje, minerando hoje, você tem recompensa de 3 bitcoins, eu vou arredondar. Daqui dois anos, você vai ter a recompensa por 1,5 Bitcoin. Daqui 6 anos, você vai ter recompensa por 0,75 Bitcoin. Daqui 10 anos, você vai ter recompensa de 0,3 Bitcoins. Daqui 14 anos, você vai ter recompensa de 0,1 e 5 Bitcoins. Tá? Então, você entende que ao longo do tempo o halving faz com que o preço do Bitcoin suba naturalmente, porque vai existir cada vez menos Bitcoins, cada vez mais Bitcoins. Não tem Bitcoin para todo mundo, entendeu? E o halving prova isso
prova com um sistema que, cara, vai cortar, entendeu? Vai diminuir a recompensa, você querendo ou não. E o halving, o sistema de incentivo do halving, que é a recompensa por bloco validado, ele é cada vez mais cortado pela metade, tá? Então, não importa, minerador X ou Y que não gostar, o Bitcoin vai existir cada vez menos. Por isso que a mensagem sempre é: estude Bitcoin, tá? Porque são coisas que são fáceis de entender, só que às vezes o brasileiro, o bostileiro médio, QI 83, não consegue compreender isso. Coisas simples que, se você ensinar para uma criança de forma animada, ela consegue entender, entendeu? Então, não tem segredo, tá? Não tem. Estude Bitcoin, ou você vai ver o preço aí explodindo, você vai ver aí pessoas futuramente multimilionárias aí com Bitcoin e livres, tá? Que é o mais importante. Acredito eu que liberdade nos próximos anos será uma das coisas aí mais difíceis de se obter sendo um bostileiro médio. Não só um bostileiro, mas a Agenda 2030 tá aí, tá? Se você não acredita em mim, busque os fatos, estão na internet, beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.